Olá, seja bem-vindo a mais um estudo bíblico, seja bem-vindo a mais um estudo a respeito das doutrinas cristãs. Na aula de hoje estamos caminhando para outro assunto a respeito da escatologia dos últimos tempos e vamos tratar de um assunto muito importante que é o juízo final, o julgamento final e o destino eterno, destino final de todos os pecadores, dos ímpios, dos incrédulos. Então hoje nós vamos já entrar nos últimos capítulos da história humana, aonde nós teremos já o estado e o destino definitivo de uma grande parcela da população. Então vamos orar para que Deus nos abençoe, que tenhamos uma excelente aula, que possamos aprender, sermos muito edificados pela graça de Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Pai glorioso, bendito seja o Senhor que tem sustentado, que tem nos ajudado, que tem nos assistido em toda essa jornada a respeito do conhecimento, da verdade, da palavra do Senhor. Que Teu Espírito Santo, Deus, possa dirigir nossos corações e as nossas mentes para compreender cada vez mais a Sua vontade, que é santa, perfeita e agradável. Fala conosco, Deus, neste estudo. Vamos tratar de um tema tão importante que é o julgamento final, o juízo final, algo pelo qual todos os homens, mulheres de todas as eras irão passar. E também falaremos a respeito do destino final dos ímpios, dos pecadores. É algo trágico, horrível, e que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor possa nos usar para conduzir muitas pessoas à sua presença, que o Senhor possa, Deus, através desses estudos, trazer sensatez, temor, reverência e uma boa e sã consciência para todos que assistem. Em nome de Jesus. Amém. Em primeiro lugar, a nossa introdução, Mateus capítulo de 24, verso 3, diz: estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E no verso 4, Jesus respondendo disse: acautelai-vos que ninguém vos engane. Durante já várias aulas, nós temos estudado sobre a escatologia. Nós já tratamos de muitos temas, alguns temas que alguns de vocês concordaram plenamente, outros com algumas ressalvas. Já falamos de anticristo, falamos de milênio, amilenista, pós-milenista, pré-milenista. Falamos sobre Israel, falamos sobre os gentios, o Israel espiritual, o Israel natural, da volta de Cristo, dos sinais da vinda, de como o anticristo e o falso profeta serão personagens atraentes, talentosos, qualificados para muitas coisas e habilidosos na arte do engano. Falamos também sobre como analisar o livro de Apocalipse. Falamos sobre muitas coisas, sobre a morte, sobre o estado intermediário, para que você não se engane com reencarnações, não se engane com purgatório, com doutrinas de homens que não são da Escritura e que geram uma falsa e um erro e uma esperança fraudulenta. Todos esses assuntos que nós falamos até agora, todos esses assuntos que nós tratamos até agora, eles nos ajudam a criar um cenário saudável, um cenário mais maduro a respeito dos eventos do final dos tempos. Nos ajudam a estarmos mais cautelosos, nos ajudam a estar mais atentos para o que há de acontecer. Todos esses assuntos que nós tratamos, eles têm várias nuances, vários detalhes que não foram tratados nessas últimas aulas. Mas a intenção sempre foi trazer uma visão básica, consistente, bíblica, para que você pudesse compreender de uma maneira essencial, de uma maneira fundamental, cada um desses temas escatológicos. Se você compreendê-los bem, você será muito maduro para lidar com as questões do final dos tempos, para interpretar a Bíblia e para discernir os sinais dos tempos. E, sobretudo, para que você não seja enganado. A grande preocupação de Jesus é que com vários sinais, vários eventos e várias peças desse quebra-cabeça, as pessoas pudessem ficar enganadas, pudessem ser confundidas, dissuadidas da verdade e cair em grande engano, em grande erro. Que aceitem a marca da besta, que se
sigam falsos profetas, falsos cristos, e deixe o caminho da verdade, que deixe a sã doutrina, a sensatez, amando o presente século, enganados pela astúcia de Satanás, do profeta velho. Então, o nosso desejo, o meu grande desejo a você, é que essas palavras de Jesus se cumpram na sua vida, e que você seja cauteloso. É um assunto muito delicado, e é um assunto muito sério, onde a sua eternidade está em jogo. Por isso aprenda, guarde no seu coração, ensine as pessoas que você ama, a sua família, os seus filhos, para que sejam instruídos nessa verdade, e para que eles não sejam enganados. Na aula de hoje, nós vamos tratar de um tema muito importante. Em primeiro lugar, o julgamento final. E o julgamento final dá 2 destinos: da vida eterna, da morte eterna. E esses 2 destinos é a razão pela qual nós vivemos, é a razão pela qual nós existimos. E nós devemos atentar para a voz de Deus que nos chama para seguir o caminho eterno da vida. Então vamos atentar, vamos conhecer e vamos ver por que tão grande preocupação, por que a eternidade ela é tão séria para todos nós. Então eu convido você a ir ao próximo slide e nós analisarmos um pouco sobre o julgamento final. A raiz, a realidade e a certeza do julgamento final são temas claros da Escritura. A sabedoria popular diz que apenas 2 coisas são certas: morte e impostos. As 2 certezas da Bíblia são ligeiramente diferentes. Está ordenado que o homem morra uma vez e depois vem o julgamento. Hebreus 9, 27. Temos a palavra de Deus sobre isso, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, diz Cottrell. Berkhoff vai dizer que, desde os mais primitivos tempos da era cristã, a doutrina do juízo geral e final esteve ligada à ressurreição dos mortos. A opinião geral era de que os mortos ressuscitariam para serem julgados segundo as obras praticadas enquanto no corpo. Como solene advertência, dava-se ênfase à certeza desse juízo. A Bíblia nos ensina a ter os olhos postos no futuro, no juízo final, vendo neste a resposta decisiva de Deus para todas essas interrogações, a solução de todos esses problemas e a remoção de todas as discrepâncias aparentes da era atual. Orton vai dizer que, na Bíblia inteira, Deus é visto como o justo juiz. Ele pronunciou juízos nos tempos antigos contra Israel e também contra as nações. No final desta era, continuará sendo o justo juiz, só que esse juízo será realizado através do Filho. Esses teólogos, eles vão trazer a memória e vão elucidar para nós a grande realidade do juízo final. Todos nós, homens, mulheres, grandes, pequenos, todos nós, ricos, pobres, famosos ou não, compareceremos diante de Deus em um dia futuro para o julgamento das nossas obras, das nossas atitudes. Todos nós. Todos vocês que estão me assistindo, nós um dia nos encontraremos em um julgamento, por onde toda a humanidade passará por ele. Toda a humanidade reunida em um só lugar para o dia da grande prestação de contas. Para o dia em que os nossos pensamentos, sentimentos, palavras e ações serão colocadas diante de nós e de Deus. E cada uma dessas coisas deveremos prestar contas. É um dia maravilhoso, é um dia terrível, é um dia de grande glória, de grande virtude do Senhor, é um dia em que todas as indagações, um dia em que todas as discrepâncias, como disse Berkhoff, todas as interrogações da nossa vida e da existência humana serão sanadas. É o grande dia, um dia de luz, um dia de clareza, um dia de julgamento. E o cristianismo acredita nisso de uma maneira praticamente uniforme, de uma maneira absoluta, então é certo.
é certo que haverá um dia de prestação de contas. E isso está muito claro através de vários textos bíblicos. Acompanhe comigo. Eclesiastes capítulo 12, verso 14 diz: porque Deus há de trazer a juízo ou a julgamento toda a obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então todas as coisas que nós fizemos e tudo aquilo que fizemos em oculto, que ninguém vê, tudo será trago, tudo será revelado e será posto em julgamento. 2 Coríntios capítulo 5, verso 10 diz: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Ou seja, haverá um tribunal de Cristo. Essa é uma palavra muito apropriada para aquilo que vai ser o julgamento final. Um grande tribunal. Um grande julgamento. Então todos vão comparecer a esse grande tribunal de Deus no final dos tempos. Em Romanos capítulo 14, verso 10 diz: mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo Jesus. Então haverá um tribunal, haverá um dia de julgamento e todas as pessoas vão comparecer, todas as pessoas estarão convocadas para este grande dia de prestação de contas e de julgamento. Mateus capítulo 12, verso 36 diz: mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo. Veja o nível de detalhismo que esse juízo terá. A Escritura está dizendo, Jesus está falando aqui, cada palavra ociosa será alvo de análise do juízo. Estamos falando de cada aspecto, cada detalhe da nossa vida, cada atitude, cada comportamento, cada pensamento, cada palavra, cada motivo que nós usamos as nossas palavras, cada sentimento imbuído em nossas palavras, tudo será alvo de análise, alvo de juízo, alvo de julgamento. Teremos que prestar contas disso. Em Hebreus capítulo 9, verso 27, e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, depois disso vem o juízo, o julgamento. Em Romanos capítulo 2, verso 16, no dia em que há de julgar os segredos dos homens por Cristo Jesus segundo o meu evangelho. Então esses textos deixam muito claro aquilo que Horton disse, que o julgamento final do justo juiz será feito pelo Filho, o tribunal de Cristo. O Filho há de julgar vivos e mortos. Então a Escritura, ela não deixa sombra de dúvida para nós a respeito de uma realidade, que no futuro, eu e você, estaremos diante de um tribunal e prestaremos conta das nossas atitudes. Todos nós vamos prestar conta das nossas atitudes. Em Mateus capítulo 25, citado no outro slide, traz para nós um pouco do detalhamento, de algumas nuances, de algumas cores, de como será esse julgamento. E está escrito da seguinte maneira, como o texto ele é muito bom, muito interessante, muito didático, eu vou ler ele completamente. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele. E apartará uns dos outros como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e deste-me de comer. Tive sede, deste-me de beber. Era estrangeiro, e hospedaste-me. Estava nu, e vestiste-me. Adoeci, e visitaste-me. Estive na prisão, e foste ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, e te demos de comer? Ou com sede, e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro, e te hospedamos? Ou nu, e te vestimos? E quando te vimos enfermo, ou na prisão, e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo,
que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome, e não me deste de comer. Tive sede, e não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me recolheste. Estando nu, não me vestiste. Estando enfermo e na prisão, não me visitaste. Então eles também lhe dirão, responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhe responderá dizendo: em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos não o fizeste a mim. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Essa cena é uma história maravilhosa que Jesus traz a respeito do final dos tempos, e ele traduz esse dia do juízo como uma prestação de contas, como uma análise do comportamento, como um diálogo, como uma análise, como uma avaliação. Olha, vocês fizeram isso, por isso eu aprovo. Vocês não fizeram, vocês não são aprovados. Vocês creram, foram aprovados. Vocês não creram, foram reprovados. Vocês não fizeram, vocês não foram benignos, vocês não foram hospitaleiros, vocês não foram amáveis, vocês não deram pão ao que estava faminto, nem água ao que estava sedento. Vocês eram egoístas, carnais, materialistas. Vocês eram orgulhosos, arrogantes. Vocês eram perversos. Vocês eram malignos. E Jesus vai trazer à luz o comportamento dessas pessoas. Assim também acontecerá com os justos. Os justos serão analisados e ele falará: olha, vocês fizeram coisas maravilhosas. Vocês acertaram, vocês foram generosos, vocês foram amáveis, vocês foram pacientes, vocês foram altruístas, vocês foram benignos. Parabéns. Vinde para o reino do meu Pai. Então o julgamento final vai acontecer, um fato. Esse julgamento é um julgamento esclarecedor. Ninguém vai ter dúvida por que foi para o inferno. Ninguém vai ter dúvida por que foi rejeitado. Ninguém vai ter dúvida por que foi aceito. Ninguém vai ter dúvida por que foi salvo. Pela graça, pela fé, pela bondade. Então o julgamento final ele é caracterizado por essa prestação de contas e por essa análise que acontecerá. E que foi descrita muito bem nessa parábola. Outro texto muito importante, Apocalipse capítulo 20, versos 11 e 15, que diz: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os seus mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Aqui, a Escritura está trazendo um texto a respeito do julgamento final, desse grande julgamento, desse poderoso julgamento final, e ele diz claramente que existem vários livros. Porque abriu-se outro livro, e abriram-se os livros. O que seriam esses livros? Está escrito claramente, são diários. São livros de história, a minha história, a sua história. Nós vamos ser julgados pelas coisas que estão escritas nesses livros, a respeito da nossa vida, a respeito da sua vida. Esses livros serão abertos no último dia, e juntamente com esses livros memoriais, que são a memória da nossa vida, da nossa existência, também haverá um livro da vida, que é um registro de nomes. Um livro de nomes, onde haverá um nome de pessoas que são salvas, e os que não têm um nome nesse livro da vida serão condenados. Então o julgamento, ele é um julgamento que vai ser analisado as nossas ações.
Algumas pessoas falam, eu não lembro o que eu comi hoje de manhã. Eu não lembro o que eu fiz ontem. Nesse último dia, Deus dará para todos nós uma memória absoluta de tudo que vivemos e fizemos. Deus dará para nós uma capacidade sobrenatural, uma capacidade humana surreal, muito acima daquela que nós presenciamos atualmente, podemos experimentar, e teremos lembrança clara e vívida de tudo que nós fizemos em nossa vida. E essa capacidade será concedida para que possamos ser testemunhas contra nós mesmos e sermos testemunhas da verdade do que foi escrito nesses livros memoriais. Então, em Apocalipse, ali no final da história desta era, ela vai ser marcada com esse julgamento. Um grande julgamento, uma grande prestação de contas. E o último texto a esse respeito, Atos capítulo 17, verso 31, está escrito: porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a nós, ressuscitando-o dos mortos. Ou seja, Atos, a escritora está falando, vai ter um dia de julgamento. Então está claro, não há dúvidas nenhuma com relação à realidade do julgamento. Não há dúvida alguma com relação ao juízo final, não há dúvida alguma com relação ao fato de que toda a humanidade passará por um grande julgamento, não há dúvida nenhuma de que a nossa vida, cada palavra, cada pensamento é registrado em um livro espiritual, um livro memorial, um diário espiritual, e que esse diário, esse memorial será trago no dia do nosso julgamento, juntamente com o livro da vida, e seremos julgados pelo que está escrito nesses livros. Então, o julgamento final é uma realidade. Meu apelo para você é: seja cauteloso, tema a Deus. Eu me lembro agora das palavras de Salomão em Eclesiastes, últimas palavras, olha, de tudo que tem se ouvido, guarda isto, teme a Deus. Teme a Deus. E teme a Deus, eu não quero dizer no sentido de fique com medo de Deus, mas respeite a Deus. Não brinque com Deus, não zombe a Deus, não despreze a Deus, não ignore a realidade da presença de Deus. Ele é onipresente, então Ele sempre está sabendo e consciente do que você está fazendo e do que você está pensando. Não pense que você pode fugir dele. Davi, no Salmo de número 139, diz, quem pode fugir da face do Altíssimo? Se vai para o Sheol, ali tu está. Se coloca a sua cama sobre as nuvens, ali o Senhor está. Se foge para a escuridão, ali o Senhor está. Para o Senhor é a mesma coisa, luz e trevas. Deus sabe de tudo. Deus conhece tudo. Não brinque com isso. Um dia você prestará conta das coisas que você tem feito, das coisas que você tem pensado. Há muitas pessoas pecando no oculto, no celular, no computador, cometendo adultérios às escondidas, com homens, com mulheres. Há muitas pessoas traindo, roubando, enganando os seus chefes no trabalho, enganando os seus sócios, enganando pessoas, se apropriando indevidamente. Cuidado, cuidado, Deus está vendo todas essas coisas. Às vezes a pessoa é um egoísta, às vezes a pessoa usa uma máscara de piedade, mas na verdade a sua vida privada é um horror, é um sepulcro caiado, é um lixo, é abominável. Deus está vendo tudo isso. Não adianta vir com máscaras, não adianta vir com fantasias, não adianta vir com uma imagem diante de Deus. Deus conhece o profundo e o escondido, e Ele trará à luz todas as obras e tudo que nós fazemos, que nós pensamos, não somente as nossas atitudes, mas a motivação, as intenções por trás das nossas atitudes. Tudo isso é visto por Deus e considerado e ponderado por Deus. Não brinque com Deus. Não despreza a Deus, tema, respeite a Deus, respeite a presença de Deus, respeite o seu poder, respeite a sua verdade, porque um dia você prestará conta de tudo que você tem feito. Um dia eu prestarei conta de tudo isso. Então, o final dos tempos é marcado por um terrível e grande dia, o dia do julgamento final. E uma coisa você pode ter certeza na sua vida, você estará nele.
Uma certeza, mas eu não acredito, problema seu. Isso não vai mudar o fato de que você estará nele um dia. Até essa frase que você está falando, talvez na sua mente, no seu coração, eu não vou estar lá. Fique tranquilo, você vai ser lembrado disso no último dia. Que você desprezou a palavra de Deus, desprezou a verdade, a graça de Deus, brincou e ignorou tudo isso. É real e haverá um julgamento. E desse julgamento, nós já vimos nesses vários textos que alguns irão para a glória, para a vida eterna e outros para a vergonha e condenação eterna. Então nós vamos agora tratar de um dos destinos eternos. Porque depois desse julgamento, inicia-se a eternidade em um sentido estrito. Inicia-se uma era em que agora não haverá mais morte, inicia-se uma era onde não haverá salvação nem condenação mais. Acabou. Quem foi salvo, eternamente salvo. Quem foi condenado, eternamente condenado. Já não há mais mudança, não há mais variação, não há mais dinamismo, não morre mais, não renasce mais, não reencarna, nada, não existe nada dessas coisas. Eternamente na vida ou eternamente na morte. Morte significa separação de Deus é horrível. Então, uma vez que essas decisões absolutas são tomadas, uma vez que esse julgamento ele é concluído, não há mais como recorrer, não há mais como mudar essa decisão, não há como reverter essa decisão, não há como mudar de situação depois desse julgamento. Então, se a pessoa foi para as trevas, para o inferno, eternamente estará lá. Se a pessoa foi para o céu, eternamente estará no céu. E então, uma vez que a gente falou do julgamento, a gente passa para conhecer o destino eterno dessas pessoas. E a primeira categoria de pessoas que nós vamos ver o destino eterno, dos traços e sinais bíblicos que tem na Escritura, é o destino eterno dos pecadores. Então vamos lá. Item 2, o destino final dos pecadores. Orton vai dizer que a Bíblia descreve o destino final dos ímpios como algo terrível e que vai além de toda imaginação. São as trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes, por causa da frustração e do remorso ocasionados pela ira de Deus. É uma fornalha de fogo, onde o fogo, pela sua natureza, é inextinguível, causa perda eterna ou destruição perpétua, e a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. Todos os seres humanos ressuscitarão. Em João 5:29 diz: e os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Então, no final dos tempos, todas as pessoas ressuscitarão, todos, absolutamente todos, justos e injustos, ímpios ou santos, todos ressuscitarão. Daniel, no capítulo 12, vai falar que uns ressuscitarão para a glória eterna e outros ressuscitarão para a vergonha eterna. Fato é que todas as pessoas ressuscitarão. Por isso que ideias como a do aniquilacionismo, defendido por adventistas, defendido por testemunhas de Jeová, é uma visão errada, é uma visão equivocada, porque a Escritura diz claramente que todos ressuscitarão para um destino eterno. Então, nós temos essa certeza da ressurreição, temos a certeza desta eternidade. E agora nós vamos então ver algumas características do destino final dos pecadores. E naquele mesmo slide está escrito, segue abaixo algumas características apresentadas na Santa Escritura. Um lugar onde o fogo nunca se apaga. A dor física de uma chama ardente. Por exemplo, em Mateus 9:43. E se a tua mão direita te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. O inferno, o local, o destino eterno e final dos pecadores, é um lugar de sofrimento físico. É um lugar de dor física. A linguagem, ela quer retratar para nós algo que nós não conhecemos ainda. Um fogo que não extingue, um fogo que não acaba. A ideia é trazer uma condenação e uma repercussão eterna
desse castigo que virá sobre os pecadores. Então o inferno é um lugar de dor, o inferno é um lugar de um sofrimento eterno. O que mais? B, fornalha de fogo, a dor física como de uma fornalha. Mateus capítulo 13, verso 42, e lançar alusão na fornalha, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então você imagina o cenário que a Escritura está tentando construir para nós. É um lugar espiritual, de uma dimensão espiritual. Então esses são cenas, são peças de um quebra-cabeça que vai ajudando a montar esse quadro. São pinceladas de um artista com pinceladas intensas, agudas e agressivas que vai gerando uma imagem. E essa imagem de chama que nunca extingue, uma dor que não passa, uma queimadura, um tormento que não passa. Mas não é apenas um fogo. A intensidade desse fogo é muito grande, é muito forte, é muito poderoso, é dramático, porque é considerado como uma fornalha. Uma fornalha é um lugar de chamas intensas, de um calor muito grande. Então a maneira de colocar fornalha, a maneira de se utilizar a fornalha é de agravar, de tornar mais intenso ainda o significado dessa dor que existirá na eternidade para as pessoas que viveram de uma maneira, entre aspas, criminosa, viveram de uma maneira pecadora e não se arrependeram. C, um lugar de choro e ranger de dentes. A dor emocional de não poder evitar a dor física nem ter alívio. Mateus 24, 51, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Esse ranger de dentes é aflição. É como se fosse um tique, uma angústia, um incômodo, de não conseguir ter alívio, de não conseguir ter paz, de não conseguir sair daquela dor, daquele sofrimento que causa no corpo, que causa no seu ser, porque eles ressuscitarão e com um novo corpo, é um corpo que é indestrutível, por assim dizer, e que é capaz de sofrer tormentos pelos séculos dos séculos, não como o nosso, que se queima, que acaba e desaparece, mas um corpo ressuscitado, um corpo poderoso para suportar sofrimentos. E esse sofrimento não passa. Isso vai gerando angústia, vai gerando uma dor emocional, um sofrimento emocional agudo, porque se apartaram de Deus. É interessante que algumas dessas ideias são ideias que vão comparando a pessoas que passaram e foram livradas por Deus e pessoas que rejeitaram a Deus e que vão sofrer por rejeitarem a Deus. Quando fala de fornalha, podemos lembrar de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego, aonde eles foram lançados numa fornalha, mas não sofreram os danos. Aqui não, pessoas que rejeitaram a Deus não têm a proteção, então essas chamas, essa fornalha, ela gera dor física e uma dor emocional angustiante. D, o lugar preparado para o diabo e os seus anjos, a horrenda companhia de outros condenados, como demônios urrando e gemendo de dor e raiva e ódio. Em Mateus 25, 41, que nós lemos, diz: então dirá também aos que estiverem à esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. O inferno, esse inferno, ele foi preparado para quem? Ele foi criado para quem? Ele foi criado para seres humanos? Não! Ele não foi criado para seres humanos. Esse inferno foi criado em resposta à rebelião satânica, diabólica que houve. Então foi um lugar destinado para esses perversos, para esse tipo de ser, esse tipo de personagem. Mas aqueles que seguirem o diabo nessa vida, o seguirão na eternidade. Aqueles que servirem ao diabo nessa vida, estarão com ele na eternidade. Então o inferno preparado para o diabo e os seus anjos, ele vai ser o local que recepcionará os pecadores. Então você já tem um lugar de fogo, de dor física, de dor emocional, e também terá companhia horrenda de outros seres em dor, em caos, em drama, em sofrimento, em perturbação, em ódio, em ira, em angústia. Então imagina o inferno, uma pessoa perturbada, angustiada, sofrendo, com dor, gritando, sofrendo terríveis torturas, mas ao lado tem outras também. E o pior é um lugar
onde não há amor, não há misericórdia, não é um lugar onde há graça, não é um lugar onde há esperança. Então imaginemos, apenas ilustrativamente, sem sombra de dúvida, a pessoa está no inferno, sofrendo, angustiada, perturbada, aflita, estressada pela dor emocional, pelas dores físicas, e ela enfadada com os gritos e ainda encosta. Imagina se tivesse alguém ali, ela caminhando, encosta em alguém, tropeça em alguma coisa, em alguém, ela vai ficar com ódio dessa outra pessoa, vai ficar com ódio, com ira, vai ficar com raiva, um profundo ódio pelo próximo que está ali no inferno. Ela vai ouvir o sofrimento do outro, vai ter um profundo ódio pelo sofrimento da outra pessoa. Ela não vai ter compaixão, não vai ser solidária, não vai ser amável. Ela vai ter uma profunda indignação, um profundo desprezo pelo próximo. Então é um lugar de companhias horríveis, inclusive demoníacas. E um lugar onde o verme que atormenta o ímpio nunca morre, a podridão, a nojeira do inferno. No Marcos 9:48, onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Ou seja, o inferno não é um lugar limpo, não é um lugar agradável, é um lugar de cheiros ruins, de um ambiente ruim. São ilustrações para mostrar o quão pútrido, o quão nojento, o quão desagradável é esse lugar, de vermes, de bichos, como um grande lixão, porque a ideia de inferno é justamente o grande lixão que ficava ali ao lado de Jerusalém, onde o fogo não apagava. Então Jesus pega essa ideia emprestada para mostrar, olha o que vai ser o destino eterno. É um grande lixo, é um lixo horrível de vermes, de bichos, de dores, de cheiros desagradáveis, de companhia perversa, de sofrimento emocional, de sofrimento físico horrível. F, lugar da destruição eterna. A dor e a angústia serão eternas. 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 9. Os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do Senhor eterna. Meus irmãos, algumas pessoas, os aniquilacionistas, dos quais os adventistas fazem parte, dizem e acham que uma pessoa ser torturada eternamente é muito. E que não deveria ser assim, que um Deus de amor não teria necessidade nem prazer em castigar eternamente determinadas pessoas. Eu acredito que esse argumento é um argumento de falsa piedade, não um argumento de sensato. A Escritura não diz que Deus tem prazer, que está ali comemorando, super contente, satisfeito, feliz por pessoas terem sido condenadas. O que ele tem satisfação é na justiça sendo realizada. Não necessariamente no sofrimento, não necessariamente na tragédia, não necessariamente na perdição, mas na justiça. Segundo lugar, a Escritura diz que é eterno. E não apenas num contexto, mas em vários contextos que apontam para uma mesma circunstância. E Deus, Ele trouxe essas revelações agudas, profundas, dramáticas, terríveis e horríveis da condenação, sendo eterna, para que as pessoas se arrependam. Para que as pessoas abram os olhos e vejam o quão isso é terrível, o quão isso é horrível. Então, é um lugar de castigo eterno. G, o lugar das mais densas trevas, todos esses sofrimentos em trevas. Judas capítulo 1, verso 13. Ondas impetuosas do mar que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes para as quais está eternamente reservadas a negrura das trevas, as densas trevas. Ou seja, é um lugar de escuridão, não é um lugar de luz, não é um lugar de sabedoria, de entendimento, de compreensões. É um lugar apenas de castigo e de angústia e de tormento. Grandes trevas. Você consegue imaginar o quadro que esse pintor está desenhando? De dor física intensa, aguda, de dor emocional, aguda, que faz alguém ranger os dentes de pavor, de ranger os dentes de angústia, de aflição.
um lugar de companhias horrendas, hostis e angustiantes, um lugar de trevas, um lugar de vergonha, um lugar de dor, um lugar, tudo isso em grandes trevas, em uma grande escuridão. É terrível esse cenário, essa pintura que esse artista está desenhando. Próximo, H. Um lugar onde há tormento com fogo, enxofre, a dor física, a ardor do enxofre. Apocalipse 14, verso 9 a 11. E seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro, e a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso, nem de dia, nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que recebeu o sinal do seu nome. Veja o cenário, dores físicas, não há descanso, não há alívio, não há repouso, apenas dor angustiante, aguda, ardores sem fim. É um lugar que Deus tem advertido de Gênesis, Apocalipse, para que a humanidade não vá, alertando e clamando para que se arrependam, para que mudem de vida, advertindo do grande e severo juízo eterno que recairá sobre os pecadores. E um lugar onde o castigo é constante, não cessando nem de dia nem de noite. Nós acabamos de ler, e ele é repetido aqui, Apocalipse 20, 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todos, sempre é um tormento eterno. J, um lugar de vergonha, Daniel 12, 12. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. O inferno, destino dos pecadores, dos ímpios, é um lugar horrível. É um lugar terrível, qual você não deve desejar jamais e não deve brincar, ignorando as advertências, ignorando o chamado de Deus ao arrependimento. Um dia isso tudo vai acabar, um dia essa era vai acabar, todos nós seremos julgados, e para onde você irá? Olha que lugar terrível que foi preparado para os pecadores, olha que lugar terrível que foi preparado para os ímpios e para os pecadores. Um lugar terrível, sem alívio, de dores e sofrimentos constantes e sem fim. E por fim, quem será condenado eternamente? Gálatas capítulo 5, verso 19 e 21 trazem a resposta para nós. Porque as obras da carne são manifestas, quais são? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. A Escritura diz: quem que não vai herdar o reino de Deus? Quem vive na prática dessas coisas. Não é quem comete essas coisas por acidente. Não é quem ficou irado acidentalmente, mas pessoas que vivem iradas, que vivem brigando, que vivem inveja, que vivem de bebedices, que vivem de glutonarias, que vivem de idolatria, de imoralidades sexuais, de fornicação, de sexo fora do casamento, de adultérios, de pornografias, de pessoas que vivem de inimizades, brigando com todo mundo, julgando todo mundo, de pessoas que ficam criando dissensões, colocando umas contra as outras, homicídios, que ficam matando, seja de uma maneira física ou de uma maneira espiritual, emocional, odiando o seu próximo. Todas essas pessoas que vivem nessa prática demonstram que não se arrependeram dos seus pecados, demonstram que não creem em Jesus Cristo, demonstram que não valorizam a palavra de Deus e a pessoa de Deus, e por causa disso cometem tais coisas e vivem na prática dessas coisas. E quem vive dessa maneira pode ter certeza absoluta que estará nesses terrores eternos porque quis, porque desejou.
E todas as vezes que eu faço um parênteses aqui, todas as vezes que eu vou estudar sobre o inferno, que eu vou analisar sobre a condenação eterna, todos esses horrores, todos esses terrores, todas essas angústias que vêm sobre essa parte da humanidade que vai ser condenada, é impossível imaginar que um Deus tenha predestinado pessoas para isso, que Deus tenha criado pessoas para viver e experimentar milhões e bilhões de anos em uma tortura eterna, porque eles apenas cumpriram um roteiro desenvolvido por Deus. Isso é uma loucura imaginar algo assim. Pelo contrário, a Escritura não diz que será condenado quem predestinado para condenação, mas quem viveu de uma maneira intencional, desprezando a Deus, tratando mal o próximo, agredindo, ferindo, sendo perverso e maligno nesse mundo, de tal maneira que a condenação é apenas o salário do seu pecado, é apenas uma resposta justa para os pecados e para a falta de arrependimento e de mudança de vida. E ninguém, então, é predestinado a nascer e ser assim, mas cada um é conforme a sua escolha e conforme a sua vontade. E sabendo de todas essas coisas, é que Deus estende as mãos todos os dias a um povo rebelde, contradizente. É por causa disso que Deus amou o mundo de tal maneira para chamar esses pecadores à luz. Apocalipse 21:8 diz: mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde como fogo e enxofre, que é a segunda morte. Ou seja, idolatria, gente que fica em idolatria, idolatrias mundanas, católicas, e toda sorte de idolatria que Deus abomina, pessoas que já entenderam, foram advertidas de que adorar ídolos é pecado, que Deus abomina, mas desprezam a advertência, desprezam a palavra de Deus e fazem conforme seus interesses pessoais. Incrédulos, não acreditaram, vivem segundo a sua própria maneira. Tímidos não é uma pessoa retraída, é uma pessoa que não confessa Cristo, uma pessoa que não confessa a verdade, uma pessoa que está no trabalho, ao invés de confessar a verdade, ela é tímida, ela tem vergonha do evangelho, e ela cede às pressões do mundo, cede às pressões da família, cede às pressões do trabalho, cede às pressões da sociedade. Outros nós já falamos, e os mentirosos, quem vive na prática da mentira, que ama a mentira, como está escrito no próximo texto, acompanha comigo, Apocalipse 22:15, ficarão de fora. Quem vai ficar de fora da salvação? Os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Ou seja, mentira, aqueles que vivem na prática da mentira, aqueles que vivem uma vida de mentira, enganando as próprias pessoas, enganando a si mesmo, não herdarão o reino dos céus, ficarão de fora. Ou seja, essas práticas demonstram pessoas que não creem, pessoas rebeldes, obstinados, cabeça dura, que continua vivendo do jeito que quer, ainda que Deus tenha falado não, elas insistem em continuar pecando, elas insistem em continuar nos seus pecados, nas suas perversidades, ficarão de fora. E por fim, João 3,18, quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. A Escritura mostra que a incredulidade é a causa de grande condenação. Toda a humanidade está debaixo do pecado, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todas as pessoas já estão debaixo da condenação. Todas as pessoas pecaram, todas as pessoas falharam, todas as pessoas estão aquém do padrão esperado por Deus. Todas as pessoas merecem ir para o inferno. Quem não crê em Jesus Cristo já está condenado. Quem não crê em Jesus Cristo vive e pratica essas coisas. Ainda que alguns sejam eticamente melhores do que outros, mas todos estão muito além e muito aquém do que se espera a palavra de Deus, no que se refere à ética e bom comportamento. Estão muito aquém do que Deus espera. São muito fracos e incompetentes no que se espera numa ética saudável e num comportamento puro. Quem não crê já está condenado e pratica essas coisas. Quem crê será salvo. Então quem não crê já está perdido. A única esperança de salvação é crer em Jesus Cristo para a vida eterna.
A única esperança é crer em Jesus Cristo para perdão dos pecados. Então, quem não crê em Jesus Cristo, seja quem for, já está debaixo de condenação e não tem esperança nenhuma, senão pagar pelos seus pecados. O salário do pecado é a morte, e essas pessoas pagarão pelos seus pecados, porque não creram em Deus, porque não amaram a sua palavra, porque não receberam a Jesus Cristo como verdadeiro Deus e vida eterna, mas viveram de maneira rebelde, obstinada, teimosa, orgulhosa e egoísta. Esse será o destino eterno dos pecadores. E eu apelo a você, para que você aprenda não apenas de uma maneira intelectual, mas que você aprendendo todas essas coisas, tema a Deus, seja reverente a Deus, se arrependa dos seus pecados, honre a Deus, viva de maneira justa e pia, e que você resista às tentações deste mundo. Esse local, esse destino eterno dos ímpios é real. Não se engane, que ninguém te engane falando que não existe, ou que o purgatório vai ser uma forma de se furtar dele. Esse local é real, e você deve estar preparado, e você deve temer a Deus, para que você não vá para esse local. Ah, mas eu vou buscar Deus por medo. Meu irmão, busque a Deus por qualquer motivo que for, mas busque a Deus. Creia em Deus, olha, vá atrás de Deus, olha, seja qual motivo for, vá atrás de Deus. Vá atrás de Deus, procure nele esperança, procure nele uma nova vida, procure nele arrependimento, procure nele salvação. E ele diz que todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Que você possa mudar de vida, se arrepender, se for o seu caso. E que você possa estar atento para amar aqueles que estão se perdendo e resgatar alguns das chamas do fogo. Deus abençoe você e que você continue conosco nesse estudo que está chegando ao final. E nosso próximo estudo será então falar mais sobre o destino eterno dos santos. Deus te abençoe e até lá.